Olá, estamos aqui no estúdio do Se Liga na UFG para fazer e falar do que mais gostamos. É isso mesmo, neste episódio falaremos sobre produção audiovisual. Audiovisual é a magia que me faz chegar até a sua casa e me comunicar com você por meio da combinação de som e imagem. Ele também é a magia por trás dos filmes que você vê no cinema. Hoje também entenderemos um pouco melhor como se encontra a produção audiovisual feita em Goiás. Mas primeiro, vamos conhecer o Laboratório de Experimentação em Direção de Arte, o LEDA, da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Vamos lá? Olá, eu sou o professor Dalmir, coordenador do Laboratório Experimental de Direção de Artes. Quero mostrar agora para vocês o funcionamento do LEDA. O Laboratório LEDA, que é o Laboratório Experimental de Direção de Artes, ele foi criado inicialmente junto com o curso de Direção de Artes para atender a uma demanda inicialmente mais voltado para um perfil prático. Mas no decorrer do curso ele foi tomando outras perspectivas e nesse momento ele é um espaço onde a gente produz teoria e prática de maneira atravessada. Os projetos são desenvolvidos aqui e a execução deles também. Além disso, o laboratório também atende o espaço onde a gente tem as disciplinas de figurino, caracterização do ator, cenografia e objetos, como máscara, bonecos, etc. Fisicamente, o laboratório se localiza entre a Escola de Artes Visuais, a Escola de Música e Teatro. Simbolicamente, isso é onde localiza o próprio laboratório como cruzamento dessas linguagens artísticas. Então, professores, técnicos, voluntários são todos bem-vindos para somar no andamento dos trabalhos desenvolvidos aqui. O laboratório ele atua como uma pequena célula potencializadora desse espaço de criação para os profissionais da área de poéticas visuais, materiais e sonoras. Há o desejo também que o laboratório funcione como um espaço de acolhimento e de convite para a comunidade local, com o objetivo de desenvolver projetos maiores que também se expandam para além do campo das artes e dialoguem também com o que a gente pode chamar de manifestações criativas da comunidade. E aqui no estúdio, para conversar conosco sobre audiovisual, nós recebemos o crítico e pesquisador de cinema, Rodrigo Cássio Oliveira. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá. Fique à vontade. Olha só, o Rodrigo, ele é professor na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, a FIC. Bom, professor, no início dos anos 2000, começou aqui em Goiás uma nova fase para a produção audiovisual. Teve um incremento nas produções, teve realização de festivais. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância desse período para a produção atual. De fato, Marcelo, dos anos 2000 para cá, não é, de 2000 até 2019, a gente vivenciou um crescimento muito grande do circuito de festivais aqui em Goiânia, não é? A gente teve, por exemplo, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, que surgiu há 20 anos, em 2018. Esse ano certamente teremos o 21º, né? A gente teve também o Goiânia Mostra Curtas, que surgiu inclusive em 2000, né? A gente teve também festivais que surgiram, tiveram importância, deixaram de existir, cederam lugar a outros que estão hoje também ganhando um espaço muito bom, como por exemplo o Pirinópolis.doc, a gente tem o Fronteira, que é voltado mais para o cinema experimental. Então há um momento novo que surge a partir do ano 2000, né?
Isso reflete também na produção, sem dúvida nenhuma. A gente tem um número maior de filmes sendo produzido, a gente tem diferentes estilos, diferentes propostas, né? A gente tem cursos de cinema em Goiás, né? Na UFG a gente tinha um curso de graduação em rádio e TV. Depois do fechamento desse curso, em 2013, 2004, a gente teve o surgimento de um novo curso na UEG de cinema e audiovisual. Sim. E, ao mesmo tempo, também as pesquisas em cinema sendo realizadas, né, existindo em outros cursos, como aqui na UFG, a gente tem no curso de comunicação, na pós-graduação em performances culturais, né, pessoas pesquisando e pensando cinema. Então, há sim, sem dúvida, dos anos 2000 para cá, um momento novo aqui em Goiás. E houve também algo que a gente chama de democratização digital, que foi aí a diminuição dos custos, um maior acesso a equipamentos. Isso também contribuiu com esse aumento da produção? Sem dúvida. As condições de produção mudaram muito, né? E a gente vivenciou isso também nos anos 60, quando o cinema moderno surgiu. O cinema moderno ele vem justamente de um momento novo, de uma situação na qual produzir era muito mais simples, porque as câmeras tinham ficado mais leves, porque a linguagem ela poderia ser pensada fora do esquema de produção mais pesado e mais difícil do cinema clássico, né? E mais recentemente, depois da revolução digital, depois das mídias digitais, que hoje são muito mais acessíveis, a gente tem uma situação nova de produção. Isso reflete, sem dúvida, no que a gente faz aqui em Goiás, né? Não se faz mais cinema em película, por exemplo, a não ser como um exercício de estilo, como uma proposta diferenciada, mas a produção hoje ela é feita toda por meio de técnicas digitais, de tecnologia digital. Então, essa tecnologia, ela embora nem sempre mais barata, ela tem, digamos assim, ela te abre a possibilidade de produzir em boa qualidade com um custo menor. Bem menor, né? Verdade. Professor, a gente vai fazer uma pausa nessa conversa bem rapidinho, porque agora nós vamos para um intervalo e na sequência a gente continua aqui falando sobre audiovisual. Fique com a gente. O Se Liga na UFG está de volta e agora nós vamos ver como foi o 22º encontro da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, a Socine. Pois é, meu amigo, cinema é coisa séria. A Socine é a Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, uma sociedade científica de estudos sobre a imagem. E aí é o cinema, o game, a TV, o vídeo, tudo. Ela surgiu como uma reunião de justamente pesquisadores. Cada vez mais o campo foi se ampliando no Brasil, né? Então a gente tem um campo cada vez mais ampliado, né? De estudos, de pesquisas de ponta sobre o cinema e o audiovisual. Eu acho que a grande importância de um evento como esse é a gente entender como que o campo do cinema está se atualizando, está se refletindo, está pensando não só a si mesmo, mas também a conjuntura atual. E é um momento de encontro muito importante entre os estudantes, entre os professores e todos que têm uma preocupação com essa área. O cinema é um campo muito diverso, a gente pode trabalhar com inúmeras possibilidades de atuação. Nós trabalhamos com o tema 50 anos do Maio de 68, para discutir justamente como é que o cinema refletiu esse movimento, né? Como é que o cinema, na verdade, foi participante desse processo, né, de mudanças na sociedade. E aí aconteceu essa coincidência, né, esse período turbulento do Brasil, que de certo modo repete aquele período, né? Pensar 68 faz com que a gente pense também estratégias para sobreviver a essas turbulências. Você tem uma ideia, aqui em Goiânia foram em torno de 150 atividades, entre mesas, palestras, conferências. Então é uma área de muito estudo, porque hoje há necessidade de uma pedagogia das imagens para a escola pública, para a universidade, para todo lado. E nós estamos vivendo um momento muito novo na comunicação no Brasil.
E isso a Socini discutiu também. Quem participa deste evento, né, são pesquisadores do Brasil inteiro, né, são pesquisadores em nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado, não são professores sêniores, né, que fazem a pesquisa de ponta do país. O audiovisual ele pode sim ser uma ferramenta de iluminação, de informação, mas ao mesmo tempo ele precisa ser pensado com complexidade para a gente entender quais os possíveis usos dessa ferramenta. É por isso que a gente está aqui, exatamente para refletir a esse respeito e produzir conteúdo para as pessoas que se utilizam das ferramentas, tanto como consumidores quanto como produtores. Pois é, professor, no bloco anterior nós falamos aí da produção do audiovisual aqui em Goiás desde os anos 2000 para cá. Nós vimos agora sobre o encontro da Socini que aconteceu em 2018 aqui em Goiânia. A gente pode interpretar esse período como uma nova fase do audiovisual e do cinema aqui em Goiás? A gente tem um marco que determina essa nova fase? Um marco propriamente eu acho que não tem, Marcelo. E a gente estava conversando há pouco sobre a ideia de uma retomada, não é? Uhum. Eu não sei se é o caso também de falar de uma retomada. Esse nome talvez não explique tanto. Porque quando a gente fala de uma retomada, parece que a gente voltou a fazer algo como se fazia antes, do ponto em que havia sido interrompida a produção. O que a gente tem é um momento realmente mais profícuo e mais propício para produções audiovisuais, né? Veja, assim, nos anos 60, 70, ficou muito marcada a produção goiana a partir da atuação do João Bênio, por exemplo, que é um nome muito importante para nós aqui na história do Estado. Uhum. Ele é um artista mineiro que veio morar em Goiás, ele foi diretor do Teatro Goiânia, e ele era ator de teatro e também produtor e cineasta, né? Tem filmes muito importantes que ele fez ali, longas-metragens já no comecinho dos anos 70, né? Final dos anos 60, começo dos anos 70. E nos anos 80 a gente tem o cineclubismo muito forte, nos anos 80, né, o cineclubismo muito forte aqui no estado, aqui em Goiânia especialmente, mas assim, há um certo intervalo, sem dúvida, de produção. Uhum. O que a gente vê desde os anos 2000 não é exatamente uma retomada para aquele momento do João Bênio, mas sim uma situação diferente em que outras propostas com outras formas de produção surgem. Certo, o senhor falando de outras propostas, outras formas de produção, como pesquisador o senhor consegue já identificar algum traço que seja predominante nessa produção goiana, que indique que aquela produção é uma produção feita aqui em Goiás? Eu acho que não dá para falar de uma identidade, no sentido de que o cinema goiano tem uma cara. Eu acho que isso não é possível. Talvez uma diferenciação, não sei. Uma diferenciação? Acho que não. Eu acho que nós somos caracterizados por um certo ecletismo. Há propostas mais experimentais, há uma boa produção no campo da animação. Por exemplo, o trabalho do Wesley Rodrigues, que faz um exímio cinema de animação, né? Com traços muito particulares, em certo sentido autorais. A gente tem cinema de ficção, né? Recentemente, por exemplo, o Fábio Meira dirigiu Duas Irenes. A gente tem longas-metragens para serem lançados. Alaska, do Pedro Novaes, está em fase de finalização. Taegô Avá, já no gênero documentário, né, da Marcela Borella e do Henrique Borella. Então são filmes muito diferentes em termos de linguagem cinematográfica e é difícil você dizer que eles têm uma cara só de modo a ter uma identidade goiana. O que eu acho que é até um sinal positivo. Assim. É bom isso, é bom que a gente seja eclético. Certo. E o senhor falou aí dos longa-metragens. Como anda a produção de longa-metragem aqui em Goiás? Nesse sentido, talvez a gente tenha uma espécie de retomada, com aspas, né? Há longas sendo produzidos mais recentemente, o que vem de uma série de circunstâncias que permitiram que isso fosse possível, e alguns por saírem, né? Além dos que eu mencionei, do Fábio Meira, do Pedro Novaes, que está para ser lançado ainda, a gente tem o Robinei Bruno, por exemplo, que já lançou o filme dele no Festival de Tiradentes, e é um filme também longa-metragem. Então existe uma novidade aí que é mais filmes de longa-metragens recentes aqui em Goiás também. Perfeito. Professor, vamos para mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa e no próximo bloco você vai conhecer também uma aluna do curso de Ciências da Computação no Vida no Campus de hoje. Oi, meu nome é Felipe, faço agronomia e o Se Liga na UFG já vai para um rápido intervalo.
Estamos de volta com o professor Rodrigo Cássio falando e ao mesmo tempo produzindo conteúdo audiovisual aqui no Se Liga de hoje. Bom, professor, o senhor falou um pouco já sobre a questão da produção de documentários aqui em Goiás. Essa produção ela era bastante forte. Ela ainda permanece forte ou ela tem perdido o espaço aí para a ficção? Ela ainda é forte, no entanto, ela não é predominante, né? Talvez a gente tenha essa impressão porque uma das entidades mais fortes aqui na história do audiovisual em Goiás é a ABD, que é a Associação Brasileira de Documentaristas. E, de fato, a gente tem uma produção de documentários, né, muito constante e uma série de documentaristas que fizeram carreira dentro do gênero. Mas ela não é o documentário não é o gênero principal, eu diria. Hoje ele está pareado assim, pelas ficções e também por filmes de gêneros híbridos e que não pertencem a uma ou outra vertente exatamente. Perfeito. E com relação à produção de animações e séries, principalmente para TVs públicas, o senhor enxerga que esse crescimento ele tem uma importância apenas para alimentar aí a televisão, a programação das televisões, ele se restringe à televisão ou ele funciona bastante para a formação de público? De animação especificamente? Isso, animação. Eu vejo como sendo uma produção importante para além da formação de público também para a veiculação na TV. Eu acho que a gente também tem um circuito de festivais muito bom, muito forte. O Anima Mundi é um festival bastante importante aqui no Brasil e o próprio Wesley Rodrigues, que eu mencionei há pouco, ele já participou desse festival, né? Representando Goiás, representando a animação daqui. A Amandra, que é uma produtora de animações aqui de Goiás, também merece ser lembrada como realizadora de bons filmes de animação que circulam dentro de um circuito também de filme exibido fora das mídias TV ou mídias digitais, né? Mas eu acho que todo o cinema todo o cinema goiano acaba tendo esse papel de ser formador de público na medida em que o público se interessa por ele. É o que nem sempre tem acontecido, assim, o público nem sempre tem acesso, porque ele circula muito mais ainda nos festivais do que em outros meios, outras formas de acesso. Certo. Professor, e com tudo isso a gente pensa também na formação profissional, né, para poder atender todas essas demandas. Como ela tem acontecido? Ela tem sido suficiente? A gente precisa melhorar em quê quando a gente pensa na formação? A formação profissional para o cinema, eu penso que ela pode ocorrer de vários modos. De uma maneira clássica, a gente pode pensar, clássica, mais ou menos, de certo modo clássica, a gente pode pensar na formação de graduação, né? Aqui em Goiás a gente tem o curso de graduação em cinema e audiovisual da UEG, tem o curso de cinema do IFG de Goiás também, e para além disso a gente tem uma série de outros cursos de formação técnica que são oferecidos às vezes por institutos, que não são universidades, não são bacharelados, né, por exemplo, e esses cursos também são muito importantes, né? Há no próprio circuito de festivais uma série de oficinas que são capacitantes e são especializadas em roteiro, às vezes em montagem. Você tem consultorias, né? O Pirinópolis Doc, por exemplo, já trouxe o Eduardo Escorel, já trouxe o Marcelo Pedroso, que são cineastas. O Escorel é um clássico montador no Brasil, o Pedroso, no caso, um diretor mais recente, mais jovem, e ofereceram consultorias aqui em Goiás. Então, existe uma formação que ela é mais disseminada, ela não necessariamente passa dentro do circuito acadêmico. Ao mesmo tempo, pensando numa formação que não é só técnica, a gente tem a pesquisa, né? E a pesquisa, hoje, ela é feita aqui em Goiás em diferentes programas de pós-graduação. Perfeito. Bom, professor, nosso tempo já acabou. Eu agradeço bastante a sua participação aqui no Se Liga. Eu que agradeço. Espero que o senhor volte mais vezes. Obrigado. Até uma próxima. Bom, hoje no Vida no Campus nós vamos conhecer a história de uma estudante do Instituto de Informática aqui da UFG. É com você, Tainara. Meu primeiro contato com a UFG foi através de uma palestra que foi ministrada na escola onde eu estudava. E depois dessa palestra, eu decidi que eu queria fazer algum curso na área de informática. Eu participei do Espaço das Profissões, que foi quando eu vim conhecer
os cursos de computação. Em 2013 foi quando eu entrei aqui na Universidade Federal de Goiás, no curso de Ciência da Computação. No começo a adaptação foi um pouco difícil, assim, mas logo eu fui me encaixando, que eu fui conhecendo os colegas, professores e principalmente os professores, eles me acolheram muito bem aqui na UFG. E hoje eu gosto de falar que aqui não é a minha segunda casa, aqui é a minha primeira casa, porque se a gente for pegar as horas que eu passo aqui e as horas que eu passo em casa, eu passo mais tempo aqui do que em casa. Eu comecei a fazer parte de vários projetos de extensão, projetos sociais, que um deles que a gente tem aqui hoje chama Computação Humana, que ele tenta levar um pouco de computação para a sociedade. Aqui no Instituto a gente tem um projeto que chama ADAS, né? Ela se refere à primeira mulher programadora na área da computação. Esse projeto ele visa inserir as meninas nos cursos de computação. Então, no espaço das profissões mesmo, por exemplo, a gente levou esse projeto para tentar atrair as meninas, falando que elas também podem fazer computação. A importância da UFG na minha vida é que, além dela me formar profissionalmente, ela ainda me forma socialmente, né? Ela ensina a gente a conviver com a diferença, a aproveitar as oportunidades que a própria universidade nos dá. E depois que eu entrei para a universidade, eu pude ter a chance de me relacionar com várias pessoas, né? Então, quando eu sair daqui, não vai ser só um diploma que eu vou levar amigos para o resto da minha vida. Meu nome é Tainara Amabile, eu sou graduanda do curso de Ciência da Computação no Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. O Se Liga de hoje termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a TV UFG também pela internet e através de nossas redes sociais. Deixe seu recado, envie-nos suas críticas ou sugestões. Até o próximo programa. Tchau!